Olá, eu sou Janene Spolidori, especialista em educação, e minha principal atividade atualmente é a elaboração de materiais pedagógicos, seja para sala de aula ou para terapia. Esse vídeo de hoje eu vou fazer uma continuidade para um outro vídeo que eu fiz sobre aprenda a memorizar os seus estudos. Na verdade, para quem não pegou o vídeo anterior, eu iniciei uma nova pós, porque eu já tenho outras, em outros assuntos, mas eu iniciei uma nova em neuropsicopedagogia na faculdade Sensu-PEG. Então, depois de um pouco de pesquisa, eu decidi pela faculdade Sensu-PEG por alguns motivos, e um deles é como eles são engajados no curso de neuropsicopedagogia e como eles são bem pioneiros. Depois que você começa o curso, você tem certeza disso mesmo. E eles ajudam muito a associação de neuropsicopedagogia, o que é importante também. Essa área não é muito antiga, Faz poucos anos que ela existe, e muito menos ainda que ela é uma profissão. Então é uma área nova a se explorar, é bem interessante. Mas o que me chama a atenção nela, uma vez que eu não atuo nem em sala de aula diretamente e nem em consultório por enquanto, é a parte do neuro. Porque as atividades que eu elaboro, elas são baseadas em raciocínio, memória de trabalho, cognição, e é importante eu ter um aprofundamento desse tipo de coisa. Então eu decidi começar a faculdade. Daí no vídeo anterior eu mostrei pra vocês como que eu ia começar a organizar meus estudos. Pra quem não pegou o vídeo anterior, esse daqui é o meu caderno de classe, super pequenininho. E as minhas anotações, como quase todas as anotações, elas são, eu acho que até um pouco pior, elas são bem irregulares. Então eu tenho o hábito de fazer desenho, eu faço esqueminhas, coloco nuvem quando eu acho que eu tenho que lembrar. Faço alguns desenhos. Quando está muito tenso, eu começo a escrever mais de lápis, quando tem muita coisa para fazer. Porque na aula a gente sabe que não dá tempo de anotar tudo, então eu vou anotando por tópicos para ver como que vai ser melhor eu lembrar depois. Tem uns esquemas de ideias. E daí depois, quando eu chego em casa, durante os dias antes da próxima aula, porque eu tenho aula no Sensu-PEG uma vez por mês, durante o final de semana, é uma aula presencial, mas a gente tem algumas poucas matérias também online. Nessa aula presencial eu tenho um intervalo de mais ou menos um mês. Então eu preciso estudar de alguma forma, porque senão eu vou estar fazendo à toa a minha faculdade, Então eu estou indo lá para aprender, não estou indo lá só para fazer quantidade. Então o que eu fiz do vídeo anterior para esse? Eu arrumei um fichário, porque eu ainda não tinha esse fichário, e eu dei uma organizada nele, nas coisas que eu já tinha no vídeo anterior, e daí hoje vocês vão ver a continuidade de algumas coisas que eu comecei lá. Eu vou explicar. Eu escolhi esse tipo de fichário porque ele é transparente e eu gosto mais, porque me dá uma maior visão caso eu precise tirar alguma parte, deixar alguma parte aberta durante a aula. Eu fiz uma capinha para organizar que esse é o material do curso, então se eu precisar desse material depois para pesquisa minha, eu já tenho aqui nessa pasta devidamente etiquetado, e etiquetado grande ainda, Eu vou mostrar para vocês por dentro. Esse daqui, para quem não conhece, é o logo da neuropsicopedagogia, o logo oficial. É uma coisa importante que ela é uma profissão que é regulamentada, então ela tem uma série de coisas que outras profissões não têm, e é bom pesquisar quando você vai fazer um curso se é realmente uma profissão, porque isso influencia em quê? Em concurso público, se vai ter aquele título de profissão na sua carteira de trabalho, se você vai poder fazer uma série de coisas com aquilo. Então eu coloquei aqui o registro de estudos, o logo com o nome do curso, meu nome e a faculdade que eu fiz. Daí aqui começam as divisórias do fichário, como um fichário comum, e essa ficha aqui eu fiz no vídeo anterior. Então eu dividi pedagogia, psicopedagogia e neuropsicopedagogia, porque eu imaginei que fosse um crescente. Em breve eu vou ter que acrescentar aqui outras considerações, outras ocupações. Então eu vou ter que pôr psicomotricista, psicólogo,
Porque eu descobri que eu tenho que saber bem a diferença entre eles. No vídeo anterior até eu falei que eu ia colocar essas diferenças, porque aqui são bolsos para colocar as diferenças entre essas áreas, né? Porque eu acho importante você saber até onde vai o seu limite. Então, o que você deve estudar, até para orientar você para o estudo. Então, você sabe que o neuropsicopedagogo faz tal coisa, o psicopedagogo essa outra coisa e a pedagogia uma outra coisa ainda, né? Então, por exemplo, eu descobri que na pedagogia a gente estuda muito a teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner. Elas já não cabem na neuropsicopedagogia, por alguns fatores que eu já pesquisei, mas eu ainda não anotei aqui, porque eu ainda estou no OK. Todas as fichinhas com durex azul, elas são OK. E as fichinhas que tiverem depois um durex vermelho, elas vão me indicar o porquê aquilo não é possível ou é possível dentro da disciplina. Até parecem parecidas, mas elas não são nem um pouco parecidas. Por exemplo, a psicopedagogia, eu descobri que ela tem uma tendência à psicologia psicanalítica. Então ela usa também a parte das emoções, que ela é menos usada na neuropsicopedagogia, que vai mais para um lado de psicologia cognitiva. E daí tem um monte de outras coisas, né? Vou ver aqui da neuropsicopedagogia só para você ter uma ideia. Deixa eu só apoiar, porque senão eu não consigo tirar a ficha, né, com uma mão só. Então, por exemplo, a neuropsicopedagogia, ela estuda as neurociências aplicadas à educação com bases em pedagogia e psicologia cognitiva, como eu falei. Então, já aproveitando que eu estou falando das neurociências, porque a gente vai estudar muito o cérebro, todas as aulas eu estudo alguma coisa diferente do cérebro, e olha, tem muita coisa no cérebro, vou deixar aqui de lado, depois eu guardo. Se você for começar o curso e tiver dúvida, você pode antes ler um desses dois livros, que eles dão bastante base. Esse aqui é a base mesmo, ele é um pouco mais técnico, é o Neurociência e Educação, do Ramon Cossenza e Leonor Guerra, e ele dá assim uma base muito legal para quem tem menos experiência com o cérebro. Eu li ele também porque eu ia começar o curso, foi assim logo nas primeiras aulas. Eu achei um pouco básico para o que eu já sabia, mas se você não tem a base, é bem bacana. E esse daqui é maravilhoso, é o Neuropsicopedagogia Institucional, tem também o Neuropsicopedagogia Clínica da Rita Russo e colaboradores. Então esse aqui é bacana porque ele traz, além da parte mais teórica, algumas tabelinhas práticas que você pode acompanhar o desenvolvimento da criança por ali. Lógico que tem vários tipos de tabelinha, ó, são muitas tabelinhas. E daí ajuda muito a ter uma noção se a criança está muito atrasada, assim, que a gente considera atrasada, né, se ela está com muita dificuldade. Mas voltando aqui para a minha pasta, deixa eu virar de volta para vocês. Ela tem aqui essa parte, e daí eu deixei aqui uma parte de anotação que eu ainda não usei, que seria para fazer anotações sobre as áreas mesmo, porque eu preciso dividir e ter noção do que cada uma faz. A próxima é a mais legal. Como eu vou estudar muito sobre cérebro, no vídeo anterior eu montei esse cérebro, que ele tem uma legenda de cores. Então, por enquanto, eu já estudei um pouquinho de cada um, mais por cima, de cada um dos lobos. Mas o azul, que é o lobo frontal, né, bem aqui na frente do cérebro, ele tem mais partes que eu estou estudando atualmente. Então, o que eu fiz? Eu coloquei esse marcador de página em azul, porque o lobo frontal é azul, e ainda coloquei um durex colorido, azul, na beira da página, para ficar mais fácil de eu localizar lateralmente também. E fiz algumas anotações que eu tirei lá do meu caderninho. E elaborei mais. Então, assim, fala um pouquinho sobre a atenção, fala que ela é como um holofote, fala sobre os tipos de atenção, que é a reflexa e a voluntária, circuitos cerebrais da atenção. E eu também acrescentei uma parte da atenção na aula. E agora, eu ainda não fiz a próxima parte, porque eu queria mostrar aqui no vídeo o que vai acontecer. A próxima página que eu vou usar, como são páginas móveis, eu posso usar e depois, se eu precisar mais para atenção, eu retiro a página e coloco na frente, claro. A próxima vai ser sobre memória, porque eu também já estudei a memória.
Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o marca-página, que são essas tirinhas aqui, azul, porque eu ainda estou no logo frontal, e vou colocar na próxima página, em continuidade, a atenção. Então a atenção tá aqui, a memória vai ficar mais ou menos aqui. Eu vou fazer rapidinho só para vocês verem como fica. Atenção. Vamos colocar a memória. O marcador ele é super fácil de usar, só retirar. Ele tem uma partezinha colante, né? Eu vou só ver aqui mais ou menos aonde. Pra não ficar muito fora, né? Eu já colei. Só dar uma ajustada aqui. E daí eu vou escrever memória, porque os marcadores, eles geralmente dão a possibilidade de você escrever neles. Aí no vídeo eu acho que não dá pra ver, mas tá escrito atenção no outro. Então vai ficar assim, vou mostrar pra vocês. Daí quando eu precisar só da parte de memória, é só eu puxar daqui, fica mais fácil de eu encontrar. Porque daí eu não preciso ficar folheando todos, é uma forma mais rápida de encontrar o conteúdo que eu preciso. E daí fica bem bacana, olha, esse daqui, mesmo colocando essa folha que ela é maior, porque aqui eu usei um papel verger que é mais resistente, porque essa folha que eu uso muito na aula, dá pra ver em cima o que são as coisas, né? Depois vai vir a parte de aprendizagem, né? Porque a neuropsicopedagogia, o que acontece? Ela é muito focada em aprendizagem. Então, o objeto de estudo dela é aprendizagem, dificuldade de aprendizagem, lacunas de aprendizagem, você estimular mais a aprendizagem. A próxima partezinha aqui, isso é muito legal. Eu não coloquei uma capa e ela é um glossário de ideias. Lembra que eu falei que eu faço uns desenhos de ideias, né? Então eu chamei de glossário, para quem não conhece, o glossário, ele é uma lista de palavras que você não conhece. Aqui, na verdade, eu usei glossário de ideias, mas eu não estou falando de uma lista de palavras que eu não conheço. Aqui é uma lista de ideias que eu não desenvolvi, por isso que eu chamei de glossário. Então eu pensei no termo cápsulas escolares, que provavelmente eu vou fazer um vídeo sobre isso, de infantil, fundamental e médio, porque eu já trabalhei nesses 3 segmentos e eles têm, assim, uma barreira enorme entre, né? Que a gente chama de adaptação, mas na verdade não deveria ter. Um laboratório de criação, pensa só, no laboratório de criação de materiais neuropsicopedagógicos. Ia ser maravilhoso. Eu já até desenhei o laboratório aqui no meu caderno como deveria ser. E um armário cerebral. O armário cerebral, ele seria um armário para eu colocar até aqui atrás, mas eu ainda não achei um marceneiro que fizesse. Então eu ainda não fui pra frente com a ideia. E também ela não tá assim bem elaborada ainda, né? Porque ele teria ranhuras também. Seria um armário para guardar coisas mesmo e elaborar melhor as atividades, porque você olhando o cérebro você consegue montar melhor, é impressionante. E aqui eu tô nas funções executivas. As funções executivas eu ia fazer diferente, mas depois da última aula que eu tive eu consegui organizar melhor as ideias, que foi sobre bases da neuropsicopedagogia. E essa aula é bem interessante porque ela me deu uma noção maior do que é a neuropsicopedagogia e eu consegui dividir do jeito certinho, dentro da neuropsicopedagogia, as funções executivas, que é o controle inibitório, a memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva. E aqui ao lado de cada um já tem o que compreende. Essa definição ela foi dada por Adele Diamond, já coloquei aqui também o nome da autora, porque se eu for fazer um TCC alguma coisa eu preciso citar, porque provavelmente eu vou ter que usar base neurológica, e função executiva é base neurológica. E daí eu já até assisti uns vídeos sobre ela e sobre uma outra autora. Aqui por enquanto eu parei, e eu vou continuar em breve no próximo vídeo para vocês entenderem como que eu continuo o meu estudo. Mas a outra autora é importante porque eu descobri uma coisa nela que eu não descobri em nenhum outro antes. Ela chama Tracy Tokuhama Espinosa. Na verdade, a professora citou na aula a Tracy, mas com outro tema. E daí, assistindo alguns vídeos da Tracy, o que eu descobri?
eu descobri que ela escreveu, foi lançado agora em 2019 um livro dela, que chama The Five Pillars of the Mind. Vou até pegar para vocês. Eu procurei ele para comprar, mas ele não tem ainda no Brasil. Então o que eu fiz? Eu comprei em e-book, que eu não vou colocar no e-book, eu coloquei aqui no site, porque eu tô na metade do livro, assim, eu tô lendo, né, e daí vai sair da página, é ruim. Mas é esse livro aqui, The Five Pillars of the Mind. Redesigning Education to Suit the Brain. Então, os 5 pilares da mente, reelaborando, redesenhando a educação para adequar ao cérebro. Porque o que acontece? Por causa do nosso tipo de educação mundial, que é dividido em conteúdos, a gente tem as lacunas de aprendizagem, porque as pessoas não sabem adequar esses conteúdos ao cérebro. Então ela cita 5 pilares cerebrais, que são 5 formas de aprendizagem do cérebro, que elas são de todo cérebro aprende desta forma, que facilitam o entendimento, digamos assim, até onde eu li, né? Não posso falar de tudo porque ainda não cheguei no final. Mas, por exemplo, a gente sempre começa com um símbolo. Então, o símbolo, por exemplo, na leitura é o alfabeto. Você aprende o símbolo das letras. Depois você aprende uma ordem. Então, seria o alfabeto em si. Daí vai aumentando o nível de dificuldade. E esses pilares, eles existem desde o infantil até a vida adulta. Porque ela fez pesquisa com várias profissões, então arquitetos, jardineiros, coisas assim bem diferentes. E ela pediu para eles falarem coisas da profissão deles dentro desses 5 pilares. E eles acham muitas coisas, assim, é muito interessante. E ela faz uma nova proposta de educação que eu achei super válida. E eu até já usava algumas coisas dessas das minhas atividades, né? Por isso que eu acho que elas dão tão certo, que eu vou assim direto na aprendizagem. Mas sabendo assim com mais fluidez, mais estrutura fica mais fácil fazer a atividade. Então, sobre o Sensu PEG, como que eu tô indo nos estudos, espero que você tenha gostado. No próximo vídeo eu já vou ter avançado um pouco mais na pasta, nesse daqui ela já tá bem mais avançada que a anterior. Espero que você tenha gostado e te vejo no meu próximo vídeo de estudo.